noite gostaria de trazer uma palavra aos irmãos. Estive meditando um pouco na palavra de Deus e analisando, relembrando alguns assuntos que já tratei em toda a minha vida de ministério, relacionado a pessoas que gostam de falar muito, que inventa conversas que produzem maior confusão, dissensão e falam enganosamente. Comecei a lembrar de uma fase que eu passei ali em Cajuru, onde a gente estava, parece que no meio de um ninho de cobras, né? Pessoas que mentiam, inventavam coisas e a gente tinha que lidar com eles de uma maneira, bastante inteligente para que não provocasse um maior dano. E alguns outros fatores, e eu tive que ter muita jogo de cintura para que pudesse lidar com aquelas pessoas, porque a pior coisa que tem, irmãos, é pessoas que gostam de fofoquinha, que gostam de... Tinha um irmão que ele eu não sei como é que ele sabia das coisas. Ele trabalhava vendendo queijo, doce de Minas, né? E eu não sei como que ele sabia das coisas. Só sei que toda semana ele chegava em casa: pastor, tem uma novidade para você. Mas é porque ele vendia de porta em porta, né? Então. Fala, irmão, qual que é o ideal dessa vez? Então ele sempre tinha notícias. E chegou uma certa época que a coisa ficou preta pro lado dele mesmo, né? E aconteceram coisas dentro da casa dele mesmo. E foi uma grande reviravolta, né? Mas eu, assim, era uma pessoa que não era muito de ir em casa, ele só ia mesmo para poder transmitir as más novas. E tinha um outro lá, que trabalhava na Cometa, da Nube Azul. Aquele, eu vou te falar a verdade, pensa num camarada que ele não ia nos cultos, mas só que ele tinha uns contatos. Aí ele ficava ligando: o que o pastor pregou? Aí ele fazia uma análise: não, o pastor pregou. Então, aí você já sabe, né, para quem que ele estava pregando, né? Era um camarada, sabe? Então, o texto de hoje diz assim: os pecados da língua e o dever de refrear. Você sabe que é um problema, irmãos? A gente domina muita coisa, mas a língua às vezes a gente não consegue dominar. É isso? Aí fala assim: eu não queria falar quando eu vi. Já falei. É isso? E esse é o maior problema. E a Bíblia, ela é tão interessante, a palavra de Deus, que ela orienta a gente a falar pouco, não é isso? A Bíblia fala que na multidão de palavras há transgressão. Então o texto diz assim, Tiago, capítulo 3, diz assim: meus irmãos, não vos tornei muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber o maior juízo. Sabe o que ele está dizendo aqui? Aquelas pessoas que elas sabem demais. E quando ela sabe demais, ela julga que ela sabe melhor do que todo mundo, e ninguém está certo a não ser ele mesmo. Okay? Porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. Isso aqui é Paulo, né? Falando a Tiago. Porque nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Olha só.
Se o camarada, tem essa qualidade, né, de não tropeçar no falar, ele domina todo o seu corpo. Mas aí existe uma pergunta: quem que é esse camarada que consegue dominar o seu falar? Porque, como eu já disse, a maior parte das pessoas é desse jeito, assim, olha, ele sabe de uma coisa, ele sabe que aquilo vai causar um grande dano, ele fala assim: não vou falar. Mas tem uma coisa, irmão, que instiga, que fustiga, que coça, sabe? E aí ele, quando viu, ele já falou. Só que o problema é assim, olha, mas eu não falei para qualquer um, eu falei para a pessoa que eu confio. E essa pessoa não vai te falar. Só que aquela pessoa que ela confia, também tem uma pessoa de confiança, que ela confia. Não é isso? E aí, aquela outra pessoa, você não fala para ninguém, tá certo? Eu falo para você porque eu confio em você. Eu falando por isso, mano, eu estou te falando isso aqui porque eu confio em você, tá certo? E daí você, só que o Elisvan, ele também tem uma pessoa que ele confia muito. E quando ele transmite, porque é um negócio, você é um negócio, sabe? Aquilo assim, olha, é para mim, eu sei que é para mim, assim como Deus fala comigo. Eu sei que é para mim, mas aí eu acabo, sabe, não sei se é o ego, né? A satisfação de falar assim: Deus falou comigo. Falou, o que falou? Então, mas aí já é, entendeu? É entre eu e Deus. Mas se é entre você e Deus, o que você falou para mim então, Deus falou para você? Que eu queria que você ficasse sabendo. Mas então, só que assim, quando você começa, você tem que se puxar. Não foi assim com Sansão? Aí você já começa, né? Aí vai indo. O Elisvan é uma pessoa que confia, e também que ela tem uma outra pessoa de confiança. E assim vai. Quando vai ver, irmãos, as confianças estão tão esparramadas, né? E o maior problema é o conteúdo da fala, o que foi falado. De uma pessoa para outra já sai alguma coisa diferente. Sempre sai. Eu já falei para os irmãos aqui em outra oportunidade que uma vez eu fiz essa dinâmica na igreja do chamado telefone sem fio. E não foi muitas pessoas não que participou, acho que foi umas 27, 30 pessoas. Cheguei e falei assim: olha, eu vou escrever um negócio aqui no papel, vou falar no ouvido de uma pessoa, e vou falar uma vez só, hein? E quero que você transmita o que você ouviu, e vamos ver o que vai chegar aqui na ponta. Fizemos assim, sabe, um ar. Aí eu falei assim: ó, o que eu vou falar está escrito aqui. Vou deixar com essa pessoa aqui, essa outra, que ela não vai ler, só vai ler no final. Eu cheguei da pessoa e falei assim: olha, fulano, eu lembro até hoje, fulano foi cortar carne com a faca, cortou o dedo e saiu sangue. Presta atenção, foi isso. Falei para você o quê? O que você falou? Falei: transmite o que você ouviu. O engraçado, irmãos, que ela falou, aí eu fui notando o semblante. Isso o quê? É isso aí que você ouviu. Chegou umas 10 pessoas mais ou menos, a pessoa dizia: ai, gente, não vou falar isso não. Eu não vou falar para os irmãos quando chegou no final o que foi que saiu, entendeu? Mas não foi coisa boa. Você acha, pelo amor de Deus, isso não é brincadeira que se faça dentro da igreja. Eu falei assim: então, é um absurdo, não é? O que ele falou aqui para mim é o cúmulo, né? Eu falei: então, o que eu falei está aqui no papel, lê aí. Quando leram, eu falei assim: meu Deus do céu. Eu falei: é esse o problema. O problema é que as pessoas ouvem você falar uma coisa e ela aumenta. Quando você não tem palavra que você aumentar um S, um tio, colocar uma vírgula, por exemplo, numa frase, muda toda a situação. Então, quando eu consigo manter-me, e eu consigo refrear, e não transmitir a conversa que eu ouvi, aí eu me lembro quando a gente fazia reunião
de obreiros, a gente fala assim, irmãos, o que é tratado aqui, não se fala fora. Quando terminava, irmão, assim, ó, a gente fala aqui, acabou, entendeu? Tá certo. Mas quando você saia lá fora, você viu o obreiro assim, entendeu? E aí? Você viu aquele, né, esse assunto? E aí, irmão, levava para casa, tinha irmão que já virava um sarapatel, e, entendeu? Chegava na igreja, olhava aquele furdúncio. Eu não vou, entendeu? Eu também. Escuta, mas o assunto não era para ser encerrado lá, é que as pessoas elas não aguentam, né? Existe uma formiguinha e a gente não aguenta ficar calado. E aí surgem muitos problemas. E aí depois que a bagunça está feita, ele fala assim, olha, não sei por que eu... Ele não escreve assim, ó, que eu fui abrir a minha maldita boca. Ele já está amaldiçoando a boca dele. Eu tenho a boca grande, entendeu? Porque, gente, não era para me ter falado, eu fui inventar. Então, se você tem a boca grande, procura costurar, entendeu? Deixa menor. Não, o chamado língua preta é complicado, porque hoje dá até processo esse negócio. Não podemos usar o termo preto, né? Eu chamo, né? Mas tem motivo de me chamar, não? Deu a dica. Então, irmãos, olha só. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro, não é isso? Por isso que ele está falando, né? O cavalo, você, né? Quem já morou lá, sabe, no Nordeste e tal, você coloca um cabreiro só vai passar uma corda na boca. Você domina o cavalo por onde você quer. E se nós conseguimos fazer isso com a gente mesmo, a gente vai evitar um monte de problema. É por isso que tem muita gente falando asteiras. Aí quando você fala ali dentro de casa, você gera um certo transtorno, mas está entre vocês ali. O problema é quando você tira de dentro da sua casa e a conversa se estende para fora, por exemplo, quando você leva para a internet. Na minha igreja foi falado isso. E de repente você entendeu de um jeito e o pastor falou de outro. E de repente a pessoa que confia em você falou de um jeito e você entendeu de outro. E aí está feito a bagunça. Mas como a língua ela é uma coisa que está dentro do nosso corpo e a gente não tem como tirar, se a gente tirar, a gente não vai conseguir falar, então esse é o problema que a gente tem que pedir a Deus o domínio próprio. Observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de risco no vento, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Irmãos, eu acho engraçado o navio. Uma embarcação de 50 metros, não é isso? 50 até mais, né? 100 metros. Enorme, gigantesco, por, sei lá, 20 de largura. Mas você já viu o leme do navio? É uma coisa impressionante. Como é que uma coisa daquele tamanhozinho vira uma embarcação tão gigantesca, né? E a pessoa conduz ela em meio às ondas para onde quer. A mesma coisa, irmãos. É isso que nós carregamos por nome língua. Eu, quando era pequeno, olha só que confusão que eu arrumei. Quando eu era pequeno, a minha mãe estava fora da igreja, né? Então ela resolveu batizar a gente na igreja católica. E aí batizou meu irmão mais velho, batizou eu, batizou o meu outro irmão, que é um pouco mais velho que eu. E aí a madrinha, né, que era minha madrinha, né, que foi a minha madrinha chamada Maria, que hoje acho que nem vive ela está mais. Naquela época, irmão, não era assim como hoje, que as pessoas, né, andam assim, de shortinho, curtinho, mostrando na bomba da roupa, não, naquela época. Era só quem era mais ousado mesmo.
E essa minha madrinha, ela gostava de usar um shortinho assim, sabe, bem cavado, mostrando a polpa da bunda, né? Que não era normal, já estou logo falando que não era normal, né? Era raro, mas tinha aquelas pessoas ousadas, como também, né, a homossexualidade também não era tão liberal como você. A pessoa era embustida, você não sabia, era difícil. Havia alguns, mas era muito raro. E essa mulher, chamada Maria, ela dava para os, sabe, mostrando. E aí um dia a minha mãe e a minha tia, sentadas no quintal de casa, aí começaram a falar e citaram a minha madrinha. Essa mulher parece biscate, né? Anda com o rabo de fora desse jeito, mostrando toda a ponta da bunda, os negócios de fora e tal. E eu ali brincando, só escutando. Quando ela terminaram de conversar, eu já corri lá no quintal, que era só atravessar a cerca. Falei, madrinha, eu escutei a minha mãe e minha tia falando da senhora. Ah, é? O que ela estava falando? Você era piscado, você era ficar bonito de fora. Ah, ela falou isso. Falou que você não tem vergonha na cara. Aí, mano, prestou não, passou um dia, dois, aí a comadre estava lá conversando com a minha mãe e com a minha tia. Ela falou assim, então, dona Juraci, você imagina que criança, né, inventa cada uma, só para pensar, dando direto na minha mãe, inventa cada uma, e mamãe, Deus, imagina que seu filho falou que eu fico com o rabo de fora, que eu sou biscate, mas eu falei, meu Deus do céu, agora eu estou vindo a viola em capa, me deu vontade de ir no banheiro, e sabe, você deu que eu sabia que o couro ia comer. Ela olhou para mim assim, ai comadre, mas esse moleque, não sei, imaginação, aonde que eu ia falar coisa da senhora? Falei isso! Ah, mas não pergunta para criança não, entendeu? É confirmação bem. Não pergunta não. Eu falei isso dela. Falei isso! E eu pego para que te quero. Mas eu tinha que voltar para casa. Final da tarde, tudo desconfiadinho. E ela já estava lá, com a cinta preparada. E aí, o chicote comeu. Mas eu apanhei porque falei demais. Então, o transtorno, ele veio para mim mesmo. E quando eu vou falar as coisas que não é necessário falar, eu tenho que medir as palavras para me saber qual vai ser o tamanho do dano. Hoje nós estamos numa igreja pequena, mas à medida que a igreja vai crescendo e começa a chegar pessoas que elas gostam de falar, vai surgindo os problemas, porque quando você fala uma coisa que afeta, entendeu, uma situação da igreja, aquilo vai esparramando, vai esparramando, e dali a pouco, se a gente não tomar cuidado, inflama toda a igreja. E aí o dano é gigantesco, né? Então, ele diz que se um pequeno leme controla uma grande nau, assim também é a língua. É um pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grandes céu. Nossa, é um risquinho assim. É o suficiente para aquilo se espalhar e virar uma queimadura muito grande. Então, o maior problema dessas pessoas não é a forma com que ela vai falar, é com quem ela fala, e é aquela situação de que depois que ela falou, que você vai falar, eu falei, não foi nem assim que eu falei, e também não me lembro de ter falado, porque se tivesse falado eu lembrava. E aí, eu tratei um caso uma vez em Cajuru, falei para os irmãos, certo? Um dia eu estou em casa, bem tranquilo,
Aí chega o irmão e fala assim, inclusive foi esse dito cujo. Pastor, o senhor está sabendo da nova? Eu falei, filho, não estou sabendo. Então, o senhor sabe que está espalhando por aí que o senhor é maconheiro? Eu comecei aí. Como é que é? Vi o senhor fumando maconha. Falei, quem é essa pessoa que conseguiu ter essa visão, né? Falei, no mínimo, a pessoa deve estar num pesadelo, né? Que nem de cigarro eu gosto. Não, mas ela afirma, está falando e ela aprova. Eu falei, aí lascou. Tem certeza, eu falei assim, eu acredito que ela deve ter fumado, né? Ficou doidona. E aí, mas você acredita que as pessoas, quando gostam de falar, é assim, ela quer estar no auge, ela quer estar certa, ela quer ser vista, né? E aí ela começa a arrumar coisas para falar. Você acredita que eu chamei essa pessoa? Falei, mas tem certeza? Não tem? Aí chamei os irmãos lá. O Valdir estava junto, aquele seu Valdir, eu queria voar na garganta da pessoa. Em casa, o portão era enorme, não tinha como entender. Aí cheguei, né? Tivemos os irmãos, fiz a reunião com ela, porque eu nunca trato assim coisa nesse nível sozinho. Falei, irmão, você sabe por que eu estou chamando a senhora aqui? Não sei não. Não, é que a senhora está andando espalhando uma coisa aí que não procede muito bem. O que? Se o senhor não falar, eu não vou saber. Mas eu estou falando que a senhora viu eu e o irmão Valdir, viu nós dois fumando maconha, e a senhora fala que viu até fumaça subir de rodinha. Eu vi mesmo. Você, de verdade, eu comecei aí, falei assim, a senhora viu eu? Falei, mano, que tipo de droga a senhora está usando? Falei assim, porque não é uma, deve ser, não é a droga que a senhora está acostumada a usar, deve ser uma mais forte. Está me chamando de drogado? Eu falei assim, não, a senhora viu eu fumando maconha. Entendeu? Falei, porque, como a senhora viu, eu não sei, porque na minha casa o portão é de chapa, vai até o teto. Eu não gosto nem do cheiro do maldito cigarro. E a senhora... Você tem certeza? Para mim era. Falei, mano, presta atenção. Com base no que a senhora está falando isso, pelo amor de Deus? Falei, porque eu estou querendo lhe ajudar. Porque eu vou ter que lhe excluir por difamação e calúnia. Falei, porque era assim, olha, quando a senhora fala de mim, que afeta só eu, não tem nenhum problema. Mas quando a senhora fala uma coisa de mim, que afeta a igreja, porque aí desmoraliza a igreja, porque aí a cidade toda vai ficar, vai afetar o ministério todo. Eu falei assim, não, pastor, porque assim, tinha um pastor aqui que ele vendia droga na porta da igreja. Eu falei, mas o que tem a ver o pastor que vendia a porta da droga comigo? Não, porque é tudo farinha no mesmo saco, todos os pastores são igual. O apelido dela na igreja é a tribulosa. O apelido dela era a tribulosa. Eu falei assim, minha irmã, eu estou vendo que a senhora não se arrepende do que falou. O que a senhora está falando não procede, Deus vai pesar a mão sobre a senhora. Só que eu vou ter que disciplinar a senhora por difamação e calúnia, e porque a senhora está fazendo algo que vai prejudicar a igreja. E a senhora só vai voltar em comunhão quando a senhora se arrepender do que a senhora está falando. Foi porque nem eu, nem o irmão Valdir, sério, jamais a gente usou por colocar alguma coisa dessa na boca. Falei, não é à toa que o nome da senhora é Fátima Tribulosa. Eu não estou sabendo. Falei, pois é. A senhora não sabe, mas o apelido da senhora é Tribulosa, né? Aí disciplinei ela, irmãos, e eu saí de lá com ela disciplinada, e até onde eu sei, ela nunca mais foi colocada em comunhão. Então,
é o problema de quem tem mania de falar. Vejo pessoas se enrolam tanto, né? Às vezes ser mandado embora da empresa porque falou que não devia. Mas não é, sabe o que é? É que eu vejo as coisas, então, é assim. Tem pessoas que falam assim, ó, gente, o que vocês estão falando aí? Eu já vi, o que vocês estão falando aí? Não, pera lá, é segredo? Se for segredo, não fala, porque se falar, eu não guardo segredo. Se for segredo, não fala para mim, porque eu não aguento. Falei, gente, então, pelo amor de Deus, então, sai fora daqui. Então, tem pessoas que ela só se sente bem quando ela consegue transmitir. E assim, olha, coisas boas, notícias boas, irmãos, de verdade, ela não tem prazer em falar. Ela não tem prazer em transmitir notícias boas. Esse é o problema de quem tem a língua solta, que gosta de falar demais. Ele não consegue, sabe, é bênção, foi uma palavra, não, esse aí não tem interesse. Mas se é alguma coisa ruim, já logo vem aquela, sabe, aquele negócio, aquela vontade de poder querer espalhar. E eu dizia assim que o maior dano causado na obra de Deus não é, por exemplo, a quem provoca o dano ali. Não é. Mas é quem chega e espalha o problema. Aí eu estava falando assim, olha só, por exemplo, chega um indivíduo e faz um montinho aqui, faz um cocô aqui. Bom, aqui não é lugar de fazer cocô, não pode, não deve, é errado. Mas quem é que faz o maior dano? Quem fez o cocô aqui ou quem chega com a varinha e espatifa tudo? Quem espatifa, quem fez o maior dano. Aí, tem situações que acontecem dentro da igreja, casos que já aconteceram, que foi muito, sim, muito triste. Uma irmã chegou uma vez e disse assim, pastor, eu quero falar uma coisa para o senhor, mas é uma coisa assim que, eu falei, minha irmã, vamos fazer o seguinte, vou chamar uma abençoada aqui, e aí a senhora, porque a gente sozinho, tá bom, aí chamei o abençoado. Bom, aqui é um assunto particular, a gente vai estar tratando aqui, né? Então a irmã vai estar falando, e a gente vai ouvir aqui, e a gente vai analisar a situação para resolver, mas que não saia daqui. Não falou o caso, no outro dia eu mandava me ligando. Estou. Estava vendo. Como assim? Não, eu falei, o senhor, certo? Tem um monte de gente já. Eu falei, como assim, minha irmã? Só se a senhora falou. Como? Entendeu? Como? Irmão, já logo. Chamei o fulano. Falei, meu irmão, não, pastor, da minha boca não saiu nada. Como não saiu nada, irmão? Tem um monte de. Não, eu só falei com o fulano que, entendeu? Você sabe que cabe uma disciplina para o Senhor também? Então hoje, irmãos, eu assim, amadureci bastante, então hoje eu penso muito. Tem casos que eu prefiro eu mesmo, tem casos que, sabe, eu acho assim, melhor eu ouvir do que trazer outro para ouvir que não consegue, sabe, segurar, que não consegue. Tem coisas que nós ouvimos. Não é que é errado falar, mas quando nós falamos no momento certo, na hora certa. Então, olha só, o versículo 6 ele diz assim, olha, a língua é um fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo
e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chama toda a carreira e existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Sabe que assim, olha, eu sei o grande problema que eu vou causar, mas você sabe que assim, ó, depois a gente resolve essa outra parte. Agora eu quero é falar. Meu negócio agora é falar. E aí eu fico pensando, irmãos, graças a Deus que eu falo para os irmãos assim, hoje eu sou um pastor feliz, porque a gente não tem esse tipo de problema aqui, né? Mas eu já passei tanto perrengue, tanto problema com pessoas dentro da igreja, né? Quando você tem, sabe, que você traz uma palavra na igreja e dali a pouco, no outro dia, irmãos, eu não sei como, pessoas nem no culto estavam. Já estou sabendo, pastor. Está sabendo do quê? Eu acho assim, ó, se o senhor quer falar, por que o senhor não chama? Mas por que você não fala, filho? Não é, o fulano falou ontem que o senhor aproveitou que eu não estava na igreja. O senhor aproveitou que eu não estava na igreja. Entendeu? Eu acho assim, se o senhor tem, assim, meu filho, primeiro deixa eu te falar uma coisa, você está errado de não estar no culto. Está errado de não estar no culto. Você está errado de ficar ouvindo pessoas que gostam de ficar com favor. Porque se foi na tua casa falar, que essa pessoa não consegue absorver a palavra de Deus, então ela já é uma portadora de más notícias. E você, em vez de ouvir a palavra de Deus, o seu pastor, está na igreja, é isso que dá você ouvir nos cultos, filho. Porque o falador, ele quer caçar alguém que dá audiência para ele, esse é o problema. A pessoa que gosta de falar, ele vai procurar pessoas que dão audiência para ele. Se chegar em você, eu tenho um negócio para te contar. O problema é a gente sempre querer ouvir, né? Porque eu já falei para os irmãos assim, é um negócio. Quer deixar ser curioso, começa a falar uma coisa e para, fala, depois eu te conto. É um negócio tão, sabe? Queria te contar uma coisa, mas não vou te falar agora não. O que é? Não, depois te conto. Não, fala agora. Não, depois. Ai, meu Deus do céu. Você começou agora e a pessoa fica inquieta. Ou então assim, Marlene, você está sabendo da maior? Do quê? Você não está sabendo de nada? Não, não estou sabendo de nada não, eu não vou nem falar. Ai, não presta. Porque aí nasce um negócio dentro da gente, aí você fica, sabe? Aí você pergunta, fulano, está sabendo de alguma coisa? Do que você está falando? Não, que fulano falou que tem um negócio. Ai, olha só, entendeu? E eu não estou aqui, estou, sabe? Já está me dando dor de cabeça, tentando saber o que é. Você não está sabendo de nada? Não, não estou sabendo de nada, mas agora você já me deixou curiosa. Agora eu quero saber também o que foi. Se isso é no trabalho, se isso é no teu trabalho, gente do céu, né? Pois, mano, você está sabendo de alguma coisa? O quê? Não, estou falando que tem um negócio aí que está pegando, entendeu? Está sabendo? Não estou sabendo não. Aí já começa, mas se tem alguma coisa acontecendo, então eu também quero saber, né? Irmãos, lembra do Aimas? O mensageiro sem mensagem, lembra? Ele não tinha nada, mas ele gostava de falar. Ele não tinha absolutamente nada. E olha só o que aconteceu. Chegando lá no rei, cansado, extremamente cansado, entendeu? Quando viram de longe, aí vem Aimas. Certamente tem mensagem. Abre as portas para ele entrar. Entrou, chegou lá, vendeu. Calma, filho, dá água para ele beber. O rei Davi, doidinho para saber, porque já nasceu curiosidade, sem falar uma palavra. O Davi já ficou, né? Fala logo, se puxa, né? E aí, o que está pegando? Então, é o seguinte:
está acontecendo alguma coisa. Mas o que foi? Então, eu não sei nem o que é, entendeu? Se eu ouvi alguma coisa, mas eu não posso falar para o senhor com certeza, porque, entendeu? A mensagem está vindo enquanto o mensageiro atrás, mas eu sei que tem alguma coisa. Sai daqui de perto de mim, entendeu? Deixou o rei mais perturbado e enfurecido, porque não tinha mensagem, não tem nada para falar. Então, quando a gente não tem nada para falar, mas eu gosto de falar, sabe, o negócio é falar, aí eu vou causar curiosidade, vou causar, sabe, agonia das pessoas, vou fazer as pessoas ficarem doentes, é isso? Porque a minha língua, ela é um mal que ela inflama todo o corpo. O versículo 7 diz assim: pois toda espécie de feras e de aves e répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Você já pensou que coisa terrível? Homem nenhum é capaz de domar a língua. Como eu falei para os irmãos, eu estou com 58 anos e 30 e poucos de ministério. E eu já vi, meus irmãos, mas cada problema absurdo, por causa de falatório, por causa de... Lembra daquela ilustração que eu falei da Chiquinha? Os irmãos lembram? Da Chiquinha? Que são coisas, irmãos, que a gente só consegue resolver fazendo com que essas pessoas, elas fiquem certamente caladas, porque o não dominar a língua não só traz danos para mim mesmo, como ela traz dano para toda a igreja e vai além, vai longe. Quem aqui conhece aquela mexerica fedidinha? Já ouviu falar da mexerica fedidinha? A mexerica fedidinha, irmão, ela é desse tamanhozinho assim, ela é muito gostosa, saborosa por demais, mas se você descascou ela aqui, você pode ter certeza, de verdade, 2, 3 quadras, o cheiro vai se alastrar. E um detalhe, você pode lavar a mão com detergente, sabão e tal, depois você fala assim: nossa, você chupou mexerica? Sabe por que eu falo assim? Você é mexeriqueiro, hein? Sabe? Vem disso aí. Você sai, o cheiro acompanha, vai longe, né? Todo mundo fica sabendo que você chupou mexerica, né? Então, é desse nível, é desse cenário. A pessoa, ele consegue fazer com que muitas pessoas, em pouco tempo, seja totalmente inflamado. Que, aliás, mas a igreja de Corinto, você sabia, como eu já falei, que a igreja de Corinto foi a igreja mais dotada, né, dos dons espirituais, né? Mas a igreja de Corinto sofreu tanto com esse problema de falatório, que Paulo, ele usava de palavras duras contra a igreja de Corinto, que, aliás, até no culto de Santa Ceia era problema para se dirigir o culto de Santa Ceia na igreja de Corinto. Sabe por quê? Porque as pessoas já estão inflamadas, que quando chegava no dia de Santa Ceia, era assim, ó, um grupo de 10 pessoas aqui, com a ceia para tomar, outro grupo ali de 20, outro grupo de 15, e cada um levava o seu próprio vinho, o seu próprio pão, entendeu? E é por isso que Paulo, em Coríntios 11, ele falou assim, né? E quando for participar do corpo de Cristo, né, esperais uns pelos outros. E se alguém tiver fome, coma em casa. Não vem, porque a ceia deles era engraçado. Não era assim, sabe, participar. Eles queriam encher a barriga, sabe? Fazer aquela ceia diferenciada, como uma ceia de Natal, como uma ceia de Ano Novo, né, que a gente pega e traz as coisas e come de um monte, não é isso? Mas só que o interessante é que com essa mesma língua, né, que nós maldizemos, nós bendizemos as pessoas. Eu consigo transmitir boas novas e eu consigo fazer o bem. Se eu dominar, eu consigo fazer o bem, eu consigo falar do amor de Deus, eu consigo aconselhar, eu consigo fazer com que as pessoas deixem de praticar coisas ruins para praticar coisas boas,
através da minha fala. Mas se eu não conseguir dominá-la, né? Olha só, por que você está com a cara desse jeito? Não, é porque uma pessoa, entendeu, falou um negócio ali, eu não gostei. Mas o que ela falou? Ela falou isso. Olha só. E você fez o quê? Ah, não fiz nada. Não acredito. Tu não fez nada? Não, porque... Ah, mas você é trouxa demais. Se fosse eu, já tinha... Entendeu? A raiva do pé. E eu vou te falar uma coisa, entendeu? Ah, ela se não tivesse, entendeu? Enfiado a faca. A pessoa já fala assim, mas... Poxa... Quando a pessoa vê aquela pessoa de novo, ela já vai, sabe, né, metralhador e tudo mais. Diferentemente, a pessoa falou, mas falou isso você? Ela falou. E aí? Não estou vendo nada demais nisso. Isso aí, olha, você é isso que falou? Não sou então, para que você vai ficar, né, se acabando? Para que você está se martirizando? É diferente, irmão. Com ela, com a minha língua, eu posso falar muito bem, eu posso trazer muita paz, eu posso apaziguar, eu posso fazer com que aquela pessoa que está enfurecida, querendo, sabe, destruir, querendo acabar com tudo. Uma certa feita, o irmão chegou ali e falou assim, hoje eu vou chegar no pastor, eu vou falar para ele isso, vou falar para ele aquilo, e depois vou sair da igreja, entendeu? E se ele falar, hoje a gente sai do braço. Eu abracei ele assim e falei assim, não era pastor ainda? Rapaz, vem cá. Tem certeza que você vai falar isso? Não, vou porque, entendeu? A gente também entendeu? A gente tem que saber, e o pastor tem que saber e tal. Pessoal, primeiro, se você puder me ouvir, quero te dar um conselho. Quem sou eu para dar conselho? Certo? Mas quero te dar um conselho. Primeiramente, se o pastor falou, como homem de Deus, ele viu algo de errado. Certo? E quando ele fala para poder a gente se acertar. Agora, se ele estiver errado, você não acha que é melhor Deus julgar ele? Para que a gente não corra o erro de estar tocando no ungido de Deus? Esse meu irmão, palavras certas, ditas em horas erradas, causam maior dano do que a palavra que foi dita ruim para você. Então, aquieta o teu coração, irmão. Se passasse mais de uma hora falando, acalmando, tá? A pessoa coçar a cabeça e pensar, então eu vou voltar para casa. Aleluia. Graças a Deus. Eu conheci um irmão que já dorme no Senhor. A casa dele era na favela, era no barraquinho, não tinha piso, não tinha nada, lampião pendurado. A gente ia lá na casa dele. E ele era muito, chamava Cerqueira, irmão Cerqueira, né? Ele era muito calmo. A gente chegava na casa dele, sabe aquelas cadeiras que é tudo entrelaçado com um negócio plástico assim, sabe? Ele sentadinho assim com as pernas cruzadas, né? Aí, irmão Cerqueira, 50 e poucos anos de casado. E ele falou assim, irmão, ele não tinha dente, sabe, bangueirinho. Eu nunca, em 52 anos de casado, eu nunca briguei com a minha velha. A irmã saiu na igreja para dormir, né? Não é, velho? A gente já brigou alguma vez? Não, velho, nunca brigamos, entendeu? Eu falei, mas irmão, quando você consegue, porque de vez em quando, uma briguinha assim, né? Não, nós nunca batemos boca na vida, entendeu? E as pessoas aqui em casa também nunca trouxeram notícias ruins. Mas como assim, não sei o quê? Não, não é, porque quando começa a falar, eu já chamo para orar. Aleluia. Eu vim, sabe, assim, não, pera um pouquinho.
E era desse jeito mesmo, irmão. Espera lá um pouquinho. Não, porque cortava você assim na hora. Espera lá um pouquinho. Você ficava esperando, ele ia lá dentro, pegava a Bíblia, mas a Bíblia, irmão, porque assim a capa estava toda, sabe, trincada, rajada, e assim, as coisas todas, entendeu? Chegava assim. Você ficava lá esperando. Espera um pouquinho. Ele fazia assim. Aí ele falou assim, desse jeito: então, eu pedi para você esperar um pouquinho, porque eu queria ler um trecho da palavra de Deus antes que você continuasse, né? Para que eu não pudesse entender que falar mal não vai trazer benefício nenhum. Então, observe a palavra do Senhor. Desse jeito. Aí a gente quebrava no meio, entendeu? Ele lia o texto, depois do texto, ele falava assim, então, pois. Aquela boquinha roxa, eu nunca esqueço, que coisa linda. Pois. Agora, antes que você decida continuar, vamos dobrar o joelho aqui, fazer um período de oração, né? Para Deus te orientar. Ele dobrar o joelho, irmão, de verdade, eu estou falando que já aconteceu comigo. Ele botava a mão nele assim, você não saía. A estratégia dele assim, era você não levantar. Então você dobrava o joelho, dobrava o joelho junto e botava a mão no seu ombro. Ele não tirava enquanto ele não dizia amém. Entendeu? E ele dizia assim: Senhor, aleluia. Mostra, você, desse jeito que eu estou falando, mostra para esse irmão que a melhor coisa é orar, é te adorar, que falar não traz benefício nenhum, Senhor. Mostra para ele que o Senhor é bom. Irmão, e aquela oração ia, sabe, te arrebentando por dentro. Quando terminava, você estava, sabe, banhado em lágrimas. Aí, Senhor, você queira, Deus abençoe, vai de Senhor. Não, você não voltava. Entendeu? Era muito interessante, irmão. Eu passei por esse processo, né? E aí, quando irmãos falavam assim, vamos na casa que você queira, a gente vai. Mas a gente já vai assim, para chegar lá, louvar a Deus, né? E orar. E era verdade. Eu chegava lá, os irmãos já pegavam o violãozinho, porque lá não tinha. Ele não deixava. Se eu chegava e começar a querer falar, ele já chamava, então a gente já sabia. Então era um lar abençoado. Aleluia. Era uma casa que se chegava, se encontrava paz. A gente chegava lá, ele servia almoço para a gente, servia um café, sempre tinha alguma coisa para comer. Mas o mais importante era a paz interior que a gente encontrava dentro daquele lar. Portanto, meus queridos irmãos, esta palavra é só para alertar os irmãos, para não deixar que pessoas cheguem na tua casa, porque quando chega e você aceita que pessoas falem mal, que tragam notícias ruins, não só dentro da tua casa, mas no teu trabalho, aonde você estiver, que pessoas coloquem coisas ruins dentro de você, com certeza você vai adquirir um mal e você também vai sair falando. Sem que você queira, você vai sair falando para outras pessoas, ou para o marido, ou para o filho, ou para o irmão, ou para aquela irmã que você considera sua amiga, para aquela pessoa que você... E aí a coisa vai... E você só está causando dano. Mas esse irmão Cerqueira, eu louvo a Deus pela vida dele, que ele nunca deixou a gente como é que fala? Disseminar dissensão, nem contenda, nem nada. Ele sempre cortava a gente, chamando a gente para orar. Então, meu querido internauta, você que está ouvindo essa palavra, teve a paciência de ouvir, né, essa palavra até agora. É uma palavra só de alerta, para que nós possamos estar atentos, porque
o que o diabo está fazendo dentro da igreja, ele não vem na forma de demônio, né, dentro da igreja, mas ele consegue achar pessoas que ele consegue usar para fazer isso, simplesmente falar. Porque a fala, ela tem poder de fermentar. Presta atenção nisso que eu vou falar, irmãos. A fala, ela tem poder de fermentar, ela tem poder de causar danos morais, espirituais, ela tem poder de causar inveja, ela tem poder de causar ciúmes, ela tem poder de causar ira, discórdia, ela tem poder de fazer com que você faça com que as pessoas morram, ou seja, de matar espiritualmente. A fala, ela tem esse poder, principalmente de matar as pessoas espiritualmente. Então, pense bem antes de falar qualquer coisa que não seja algo do reino de Deus. E as igrejas estão bagunçadas porque deram lugar, emprestaram a sua língua ao capeta, e ele está fazendo a maior bagunça nas igrejas, né? E além disso, estão levando isso para as redes sociais, né? E aí fala o que não deve, e muitas pessoas que gostariam, que estavam pensando de ir para a igreja, que estavam pensando em procurar um ministério para adorar a Deus, elas estão desistindo, porque fala assim: olha, se lá na igreja, né, os irmãos estão assim, imagina. Eu me lembrei de uma coisa aqui agora, que eu falei para a Josiane, quando eu estava congregando numa igreja, e nós estávamos congregando numa igreja muito abençoada, e nós estávamos pastoreando. E aí eu me recordo que um dia eu estava na porta, né, da igreja, vinha chegando, parei ali porque estava a hora da palavra de Deus, e chegou um visitante, chegou e ali na porta, uma pessoa viu, né? O que você está fazendo aqui? Fulano, conheci a pessoa. Eu estava em casa, aí senti vontade de vir para a igreja. Aí eu falei: eu vou naquela igreja lá. Ele falou assim: bom, eu do lado escutando. Ele falou assim: ó, vou te falar uma coisa, eu congrego aqui, mas não aconselho você vir para cá, não. Aqui o pastor é isso, e eu escutando, entendeu? E aqui tem uns jovens aí, entendeu? Que é assim, olha, assim, que você falar, entendeu? Essa igreja aqui não é a melhor igreja para você vir. Estou aqui, né? Porque já tem uma longa história aqui, mas, irmãos, de verdade, eu falei assim: eu não vou entrar na conversa agora, porque eu vou acabar, eu vou ter que, né, falar algumas coisas para você, e aí vai dar a impressão que realmente, né, deixei a coisa passar. Falei com a minha esposa, falei: só ouvi uma. E um detalhe, era líder dos jovens esse rapaz. Depois eu chamei o cidadão lá, falei: amigo, o que você acha do culto? Não, a palavra abençoada. Eu falei assim: olha, quando você sai da sua casa para ouvir a palavra de Deus, o inimigo, ele fica tão furioso que ele manda seus mensageiros, ele usa até pessoas dentro da igreja, né, para tirar o foco, tirar você do centro das atenções. Mas eu quero te dar um conselho para você. Ele ficou olhando para mim e falou assim: olha, só pega aquilo que te faz bem. Se alguma coisa que você ouvir te suscita um certo rancor, uma ira, uma revolta, isso não é de Deus, então isso você joga fora. Mas se algo te traz paz interior, se algo te faz bem e te fez você acalmar, porque quando você vem para a igreja é porque você tem alguma coisa dentro de você que não está muito bem, então a gente quer um refrigério. Então, tudo que você ouviu que te traz bem para a tua alma, leva consigo. É isso que vai te fazer bem. Mas tudo aquilo que for contrário, jogue fora. Ele falou assim: pastor, Deus abençoe, viu? Vai com Deus, né? Essa igreja está de portas abertas, é muito bem-vindo aqui.
Amém, Deus abençoe. Depois eu vi aquela pessoa indo mais umas 3 ou 4 vezes lá na igreja ainda, né? Aí depois eu falei assim, conversei com a minha esposa, falei assim, eu não vou comentar nada, porque para você falar, você tem que conhecer o pastor que você tem que saber, né, qual que vai ser o resultado da sua fala, né? E eu guardei aquilo para mim, mas já falei assim, olha, essa pessoa é uma pessoa que não se deve confiar, é uma pessoa que está aqui não é para agregar, é uma pessoa que está aqui para trazer malefícios, é isso, né? Então, aquele pastor teve vários problemas com esse jovem, mas na minha boca ele nunca soube, né? Então, irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, você que está nos assistindo, né? Que Deus tenha misericórdia e que nós possamos usar esta língua para trazer o bem, para fazer o bem, para transmitir boas novas de salvação. Amém? Vamos aplaudir Jesus, queridos.